Livro A Matriz Divina, Parte 3, Título: Mensagem da Matriz Divina, Vida, Amor e Cura na Consciência Quântica. Capítulo 6. Título: O Universo conversa conosco. Mensagens da Matriz. Uma frase agora do filósofo do século VI, Saint-Saëns. Quando o amor e o ódio estão ambos ausentes, tudo fica claro e sem disfarce. Entretanto, se fizermos a menor distinção, o céu e a terra ficam infinitamente separados. Outra frase agora do poeta do século XIII, Rumi. Somos, ao mesmo tempo, o espelho e a face que nele se reflete. Continuação da narrativa. Enquanto falamos com a matriz divina, usando a linguagem do sentimento e da fé, os capítulos anteriores também descrevem que a matriz nos responde por meio dos fatos que ocorrem em nossa vida. Nesse diálogo, nossas crenças mais profundas transformam-se no projeto de tudo o que experimentamos. Nosso diálogo com o mundo é constante e não termina nunca. Quer se trate da paz do mundo, da cura, de nossas doenças, dos relacionamentos e amores, ou de nossas profissões. Com esse diálogo, não se interrompe, não conseguimos ser observadores passivos sem tomar parte ativa na vida. Sendo conscientes, por definição, somos criativos. Algumas vezes o diálogo é sutil e algumas vezes não é. Independentemente do grau de sutileza, entretanto, a vida no universo refletido promete que, entre desafios e alegrias, o mundo é nada mais, nada menos do que o reflexo que a matriz traz de nossas convicções mais verdadeiras e profundas. E isso também inclui nossas relações íntimas. Ainda que o reflexo seja fiel, algumas vezes temos dificuldades de aceitar o reflexo de nossas imagens, como a percebemos por meio de outras pessoas. Elas também podem ser o caminho mais curto para a nossa maior cura. Subtítulo em destaque: A realidade refletida. Em 1998, uma experiência no Tibete me fez ver uma eficiente metáfora para o modus operandi da conversação quântica. Estávamos a caminho da capital, Lhasa, e nosso carro fazia a curva na estrada que leva a um pequeno lago na base de um penhasco. O ar estava totalmente parado, a água refletia perfeitamente toda a paisagem em volta. De onde estávamos, víamos a corpulenta imagem de um Buda, artisticamente entalhado na rocha, refletida na água do lago. Aparentemente, ela estava em algum lugar do penhasco com vista para o lago. Embora eu não pudesse distinguir a imagem propriamente dita naquele momento, tudo o que via era o seu reflexo. Somente quando completamos a curva,
pude perceber com os meus próprios olhos o que tinha imaginado que fossem a origem do reflexo. E ali estava ela, esculpido em um alto relevo. O Buda se projetava como uma marquise sobre o lago, libertando da rocha viva como uma testemunha silenciosa perante todos os passantes. Neste momento, a imagem no lago se tornou uma metáfora do mundo visível. Enquanto fazíamos a curva e víamos o Buda na água, seu reflexo era a única maneira de sabermos que a estátua existia. Ainda que suspeitasse que o lago estava refletindo alguma coisa física, de onde eu estava, simplesmente não podia ver a origem do reflexo. Semelhantemente, diz-se que o mundo é o reflexo de uma realidade mais profunda, esculpida no tecido do universo. Uma realidade que simplesmente não podemos ver de onde nos encontramos, por estarmos dentro dela. Tanto a tradição antiga quanto a ciência moderna sugerem que o que vemos como relacionamentos visíveis da vida nada mais são do que reflexos de coisas que estão acontecendo em outro domínio, um lugar que não podemos perceber a partir do nosso ponto de observação no universo. E tão certamente como eu sabia que a imagem na água espelhava alguma coisa real e sólida, podemos ter certeza de que a vida nos informa sobre eventos que acontecem em outro âmbito de nossa existência. Apenas porque não podemos observar esses eventos, isso não significa que eles não sejam reais. As tradições antigas sugerem, de fato, que o mundo invisível é mais real do que o visível. Como Bohm disse na introdução, nós simplesmente não podemos vislumbrar essa realidade mais profunda da posição que ocupamos no espaço-tempo. Ainda que não possamos percrustar discretamente este domínio invisível, alguma indicação nós temos do que lá ocorre, porque podemos ver seu reflexo no nosso dia a dia. A partir de tal perspectiva, nossas experiências diariamente servem de mensagens para essas realidades mais profundas. Comunicações de dentro da matriz divina propriamente dita. E assim como para entender um idioma precisamos compreender o significado das palavras, precisamos reconhecer a linguagem da matriz para que possamos nos beneficiar de suas mensagens. Algumas vezes as mensagens que chegam são diretas e não admitem dúvidas, mas outras vezes as perdemos completamente por serem muito sutis. Entretanto, muitas vezes podemos pensar que estamos vendo uma coisa quando, de fato, as mensagens estão nos dizendo outra bem diferente. Subtítulo em destaque: Nem tudo é o que parece. Segue agora um diálogo. Uma súbita rajada de vento me atingiu naquele instante e fez meus olhos arderem. Fixei o olhar na área em questão. Nada havia absolutamente, nada fora do comum. Não posso ver nada, eu disse. O que acaba de perceber, ele replicou.
O quê? O vento? Não se trata apenas do vento, ele disse gravemente. Pode lhe parecer que é o vento, porque o vento é tudo o que você conhece. Continuação da narrativa. Nesse diálogo, Dom Juan, o feiticeiro índio dos Yaquis, ensina ao estudante Carlos Castaneda as sutis realidades do mundo invisível. No livro A Jornada para Ixtlã, Castaneda, o antropólogo que documenta os costumes do velho mago, aprende muito rapidamente que ele não podia confiar nos filtros de sua percepção como tinha sido condicionado no passado. Como ele acabou descobrindo, o mundo vivia em planos visíveis e invisíveis. Por exemplo, Castaneda tinha sempre ouvido dizer quando os arbustos se movem ao nosso lado e sentimos uma rajada de ar frio no rosto, é o vento que está se movimentando. No exemplo acima, o mestre de Castaneda lembra-lhe que ele somente está sentindo o vento porque o vento é tudo o que ele conhece. Na realidade, a brisa fluindo contra o rosto e balançando os cabelos poderia ser o vento ou a energia de um espírito chamando a atenção para a sua presença. Castaneda rapidamente descobre que tal experiência nunca mais seria apenas o vento novamente. Por meio dos filtros da nossa percepção, fazemos o possível para encaixar romances, amizades, finanças e nossa saúde dentro da estrutura estabelecida pelas experiências passadas. Ainda que essas fronteiras possam funcionar, até que ponto elas realmente nos são úteis? Quantas vezes reagimos à vida de uma maneira aprendida com outras pessoas, em vez de reagirmos com base na nossa própria experiência? Quantas vezes não nos privamos de ter mais abundância, relacionamentos mais profundos ou empregos mais compensadores, porque determinada oportunidade que cruzou nosso caminho parecia semelhante a uma outra de nosso passado, nos prendendo e obrigando a fazer o contrário? Subtítulo em destaque: Estamos sintonizados com nosso mundo. Dentro do contexto da matriz divina, somos partes de cada parcela de grama, de todos os seixos e de todos os córregos e rios. Fazemos parte de cada gota de chuva e também do vento frio que sopra no nosso rosto ao sairmos de casa de manhã cedo. Se nosso vínculo com o mundo todo é tão profundo, é razoável que vejamos uma prova de tal conexão todos os dias de nossa vida. Talvez realmente vejamos a evidência disso, possivelmente todos os dias, mas de maneiras que não reconhecemos ou nem mesmo notamos. É fato sabido que quanto mais convivemos com pessoas, lugares e coisas, mais à vontade nos sentimos com elas. Para a maioria de nós, andar na sala da própria casa, por exemplo, é uma experiência mais gratificante do que atravessar a sala da recepção de um hotel em outra cidade. Ainda que o hotel possa ser mais novo e ter os tecidos, carpetes e estofados mais finos,
Simplesmente não nos sentimos em casa. Quando passamos por uma experiência desse tipo, nossa satisfação vem da sintonia fina da energia sutil que faz com que nos sintamos em equilíbrio com o mundo. Nós damos a esse equilíbrio o nome de ressonância. Até certo ponto, estamos em ressonância com tudo ao nosso redor, com nossos carros, nossa casa e até mesmo com os aparelhos domésticos que usamos diariamente, razão pela qual exercemos influência sobre outras pessoas, sobre nossa vizinhança e sobre o mundo em geral, simplesmente pelo fato de estarmos presentes. Não deveria causar surpresa, portanto, que quando alguma coisa muda dentro de nós ou nas coisas no nosso entorno, tais mudanças apareçam em nossa vida. E assim acontece. Algumas vezes essas mudanças acontecem de maneiras sutis. Por exemplo, tive um carro americano que tinha mais de 480 mil quilômetros rodados com o motor original na época em que o vendi, em 1995. Sempre tive o maior cuidado para que meu velho companheiro tivesse a aparência de novo e me levasse sã e salvo das montanhas do Colorado às colinas de Napa, na Califórnia, e me trouxesse de volta ao deserto do Novo México. Ainda que o carro desse partida e rodasse perfeitamente na minha mão, ele nunca deixou de dar problema quando eu o emprestava a alguém. Invariavelmente surgia algum problema, algum barulho novo no motor. Uma luz de advertência aparecia acesa no painel, ou ele simplesmente parava de funcionar quando o toque pessoal de outro indivíduo se fazia sentir na direção. Também, invariavelmente, bastava que eu fosse para o volante assumindo a direção para o problema se resolver espontaneamente, desaparecendo de modo inexplicável. Ainda que o mecânico me assegurasse de que essas coisas acontecem o tempo todo, estou seguro de que depois de alguns alarmes falsos, ele começou a suspeitar de outras razões, sempre que via meu Pontiac de 480 mil quilômetros rodados parado no pátio da sua oficina. Embora não possa demonstrá-lo cientificamente, conversei com muitas outras pessoas para me certificar de que essa minha experiência não era fora do comum. Os aparelhos que usamos diariamente parecem que funcionam melhor em nossa presença. Algumas vezes, entretanto, nossa ressonância com o mundo se revela de maneira menos sutil, por meio de uma mensagem mais difícil de ser compreendida, como a que se percebe no exemplo a seguir. No início de 1990, em Denver, parei de trabalhar na indústria bélica e comecei a morar temporariamente em São Francisco. Durante o dia, promovia seminários e escrevia meu primeiro livro, e no período noturno trabalhava como consultor. Especificamente, eu procurava orientar as pessoas para compreenderem melhor a grande influência da emoção em nossa vida e seu papel nos nossos relacionamentos. Uma das minhas primeiras clientes descrevia um relacionamento que era um belíssimo exemplo de como a ressonância com o mundo podia ser profunda e como ela podia ser entendida ao pé da letra. Ela se referia ao seu relacionamento com o homem da sua vida,
com um encontro que não terminava nunca. Durante mais de 10 anos, o relacionamento deles parecia um beco sem saída. Suas conversas sobre casamento pareciam sempre terminar em discussões amargas, embora eles não pensassem em se separar. Desejassem mesmo continuar vivendo juntos. Uma noite, minha cliente me contou uma experiência de ressonância tão clara e intensa que não deixava sombra de dúvida sobre a ligação da ressonância com nosso mundo. Conte-me como você viveu nessa última semana, pedi. Como anda a vida em casa? Puxa, nem queira saber o que tem acontecido, ela começou. Que semana esquisita! Primeiramente, enquanto meu namorado e eu estávamos vendo TV no sofá, ouvimos um barulho terrível vindo do banheiro. Quando fomos ver o que tinha acontecido, você nem queira saber o que encontramos. Nem desconfio o que possa ter sido, disse eu. Mas agora você realmente me deixou muito curioso. O que aconteceu? Bem, a tubulação de água quente debaixo do lavatório tinha explodido e arrancado a porta do armário embaixo da pia, que foi parar na parede do outro lado do banheiro, ela contou. Nossa! Exclamei. Nunca tinha ouvido nada semelhante a isto na minha vida. Isso não é tudo, continuou ela contando. Tem mais? Tem. Quando fomos até a garagem para pegar o carro, a água quente havia inundado todo o piso. O aquecedor também tinha explodido e havia água por toda a parte. Então, quando demos marcha ré para sair com o carro, a mangueira do radiador também explodiu e o anticongelante aquecido foi para todo lado. Ouvi o que a mulher estava me contando e instantaneamente reconheci o padrão. O que estava acontecendo em casa nesse dia? Perguntei a ela. Como você diria que seu relacionamento estava indo? Isso é fácil, disse impulsivamente. A casa estava como uma panela de pressão naquele dia. Ela então parou de repente e me encarou. Você não está achando que a tensão em nosso relacionamento tem alguma coisa a ver com o que aconteceu? Está? No meu mundo, repliquei, tem tudo a ver com o que aconteceu. Estamos em sintonia com o mundo e o mundo nos mostra fisicamente a energia que experimentamos emocionalmente. Isso, algumas vezes, é sutil, mas em seu caso foi literal. Sua casa inteira refletiu a tensão que se passava entre você e seu namorado. E para fazer isso, apelou para a própria essência, que durante milhares de anos tem sido usada para representar a emoção, a água. Veja só como foi bela, intensa e clara a mensagem que você recebeu do campo. E agora, o que você vai fazer com ela? Princípio número 17. A matriz divina no nosso mundo funciona como o espelho dos relacionamentos que construímos com nossas crenças. Independentemente de reconhecermos nossa conexão de ressonância com a realidade que nos cerca, essa conexão existe por meio da matriz divina. Se tivermos sabedoria suficiente para compreender as mensagens que nos chegam do nosso entorno, nosso relacionamento com o mundo pode nos ensinar muito
algumas vezes pode até salvar nossa vida. Subtítulo em destaque: Quando a mensagem é um aviso. Na vida de minha mãe, depois da amizade que seus 2 filhos lhe dedicavam, sua melhor amiga era a cachorrinha superativa de 6 quilos, uma terrier chamada Corey Sue, que atendia simplesmente por Corey. Embora viajasse constantemente, fazendo excursões e participando de seminários, eu me esforçava para telefonar para minha mãe pelo menos uma vez por semana, para ver como ela ia levando a vida e dizer-lhe o que estava acontecendo na minha. Um pouco antes de viajar para o lançamento do meu livro, O Efeito Isaías, número 3, telefonei para a casa da minha mãe, que me contou que estava preocupada com Corey. A cachorrinha não estava procedendo como sempre e nem estava se alimentando direito. Minha mãe, então, a levara a um veterinário para ver se descobria o que andava errado. Vários raios-x foram tirados durante o exame, revelando o que ninguém esperava. Por alguma razão inexplicável, as chapas de Corey mostravam pequenas manchas brancas espalhadas em todas as partes do pulmão, manchas que não tinham por que estarem presentes ali. Nunca vi nada como isso antes em um cachorro, o veterinário tinha comentado, sem saber o que pensar. Foi decidido que novos exames seriam feitos para ver o que significado dessas manchas em Corey. Ainda que, obviamente, minha mãe estivesse preocupada com a cadela, enquanto ouvia a sua narração, outra preocupação me ocorreu. Ela sabia sobre o princípio da ressonância. Havíamos trocado ideias sobre como estamos sintonizados com o mundo, automóvel, casa e até mesmo os nossos bichinhos de estimação. Rememorei vários casos de animais que tinham assumido comprovadamente as condições médicas de seus donos. Semanas ou meses antes que os mesmos problemas se manifestassem nas pessoas que tomavam conta deles. Minha sensação era que alguma coisa desse tipo estava acontecendo com Corey e minha mãe. Depois de convencê-la de que a vida está cheia dessas mensagens, ela concordou em fazer um exame de saúde completo na semana seguinte. Embora ela não estivesse sentindo desconforto algum e sua aparência externa não indicasse razão alguma para um exame, ela concordou em marcar um exame físico, incluindo uma radiografia do tórax. Nessa altura, o leitor pode estar imaginando qual o desfecho da história e o porquê de compartilhá-la aqui. Para surpresa de minha mãe, o exame de raio-x mostrou que existia uma mancha suspeita em um de seus pulmões. Mancha essa que não aparecera em seu exame anual um ano antes. Depois de pesquisar mais, foi descoberto que ela tinha uma cicatriz nos tecidos do pulmão direito, resultado de uma doença contraída ainda quando criança. O lugar tinha sido curado, mas agora tinha se tornado canceroso. 3 semanas depois, ela passou pela cirurgia e removeu completamente o terço inferior do pulmão. Enquanto eu conversava com o médico na sala de recuperação, ele não cansava de reiterar
a sorte que minha mãe tinha tido de detectar o problema tão cedo, especialmente pelo fato da inexistência de sintomas. Antes da cirurgia, ela se sentia perfeitamente bem com a sua Corey de estimação, seus filhos, seu jardim, de que tanto cuidava, sem nenhuma pista de que algo errado pudesse estar acontecendo. Aí está um exemplo de como podemos usar espelhos na nossa vida. Como minha mãe e eu tínhamos aprendido a compreender as mensagens que a vida nos transmite momento a momento, e como entendíamos e confiávamos na linguagem da mensagem para aplicá-la de maneira prática, a história teve um final feliz. Minha mãe se recuperou da cirurgia. No momento em que escrevo estas linhas, ela está passando bem e já há 6 anos ficou livre do câncer. É interessante ressaltar que as manchas nos pulmões de Corey, aquela que tinham nos despertado para investigar as condições de saúde de minha mãe, desapareceram completamente depois da cirurgia. Minha mãe e sua cadelinha viveram juntas mais 6 anos, gozando de boa saúde e de toda a alegria que encontraram diariamente uma na outra. Observação: Corey Sul deixou este mundo durante a edição deste livro devido a complicações da idade avançada. Quando morreu, a meio caminho de seu 15º aniversário, sua idade equivalia a quase 100 anos da nossa, segundo o cálculo que se faz para estimar a idade dos cães de sua raça. Ela sobreviveu depois das manchas e da cirurgia da minha mãe, gozando de ótima saúde e com uma centelha de ânimo que alegrava a todos os que passavam pela sua vida. Como minha mãe tantas vezes dizia, ninguém era um estranho para Corey Sul. Ela gostava de todos os primeiros contatos e transparecia isso com um beijo molhado que deixou saudade em todos os que a conheceram. Embora não seja possível provar cientificamente que a condição de Corey tivesse alguma coisa a ver com o que aconteceu com a minha mãe, podemos dizer que a sincronicidade entre as duas experiências é significativa. Como esse não foi um incidente isolado, podemos afirmar que existe uma correlação quando nos deparamos com tais sincronicidades. Ainda que não possamos entender completamente essa correlação hoje, a verdade é que poderíamos estudá-la durante os próximos 50 anos sem ainda compreendê-la inteiramente. O que podemos fazer é aplicar o que descobrimos em nossa vida. Ao fazermos isso, os eventos de cada dia se tornam a linguagem rica que nos oferece uma introvisão dos nossos segredos mais íntimos. É bom frisar mais uma vez que, em um mundo onde a própria vida espelha nossas crenças mais íntimas, muito pouco fica verdadeiramente secreto. Por fim, provavelmente pouco importa como acontecem as inesperadas curvas da estrada de nossa vida. Importa mais se nós somos ou não capazes de reconhecer a linguagem dos avisos que estamos chegando perto dessas curvas. Subtítulo em destaque: Nossos maiores medos. Como a matriz divina reflete constantemente as crenças,
sentimentos e emoções mediante os eventos que nos ocorrem, nosso mundo de todos os dias nos propicia revelações sobre os mais profundos âmago do nosso ego. Nossos espelhos pessoais nos mostram nossas mais profundas convicções, amores e receios. O mundo é um espelho poderoso, muitas vezes um espelho no estrito senso, nem sempre muito fácil de ser encarado. Honestamente, a vida nos oferece uma janela para a realidade derradeira de nossas crenças e algumas vezes nossos pensamentos nos ocorrem de maneira que nunca esperaríamos. Lembro-me de algo que ocorreu em 1989 em uma loja de uma cadeia de supermercados nos subúrbios de Denver. Como sempre fazia na volta do trabalho, eu tinha passado por lá para fazer algumas compras para o jantar. Enquanto percorria o corredor dos enlatados, tirei os olhos de minha lista de compras durante o tempo suficiente, apenas para notar que estava sozinho naquela ala, salvo por uma jovem mãe com uma garotinha sentada no carrinho de compras. Evidentemente, estava apressada e parecia tão satisfeita quanto eu por estar fazendo compras de supermercado depois de um longo dia. Quando voltei minha atenção para a lista de compras e reiniciei a comparação de seus itens com o que havia nas prateleiras, fui de repente surpreendido pelo grito agudo de uma criança. Não era apenas um grito estridente. O volume e a intensidade rivalizavam com Ella Fitzgerald ao fazer o anúncio dos gravadores Memorex da década de 1970. A cantora emitia uma nota que se despedaçava um vidro. A garotinha simplesmente estava sozinha e aterrorizada no carrinho, absolutamente terrificada. Em instantes, a mãe apareceu para acalmar a garotinha. Ela sossegou imediatamente, parou de gritar e a vida voltou ao normal para todos em volta. Todos nós já vimos essa cena antes, mas alguma coisa parecia diferente naquela noite. Por alguma razão, em vez de simplesmente ignorar o fato como um incidente banal, examinei mais cuidadosamente o que tinha acontecido. Instintivamente olhei para o corredor do supermercado. Tudo o que reparei era o que a mãe tinha se afastado do carrinho e deixado a filha de 2 ou 3 anos sozinha durante um momento. Isso foi tudo. A garota simplesmente ficara sozinha. Por que ela tinha ficado tão aterrorizada? Tinha perdido a mãe de vista apenas um instante quando ela foi ao corredor de compras vizinho. Por que uma criancinha, cercada por um mundo de latas e rótulos chamativos, sem ninguém por perto que a proibisse de explorá-los, tinha ficado tão assustada com a situação? Por que razão ela simplesmente não tinha dito a si mesma alguma coisa parecida como: "Puxa, aqui estou eu sozinha com essas bonitas latas vermelhas e brancas de sopa. Acho que vou dar uma olhada em cada prateleira, olhar as latinhas uma a uma e me divertir à beça fazendo isso." Por que razão a perspectiva de ficar sozinha, ainda que por um breve momento, tinha afetado de tal forma o seu íntimo de idade tão tenra, a ponto de ela instintivamente gritar com toda a sua força dos pulmões?
Em outra ocasião, eu atendia a uma mulher de seus 30 e poucos anos, já minha cliente de muitas outras sessões. Nosso encontro começou de maneira habitual, quando a moça se acomodou confortavelmente na cadeira de vime dos clientes. Eu lhe pedi para contar o que tinha acontecido desde a nossa última consulta, o que tinha havido desde que faláramos da última vez. Ela começou então a me descrever o relacionamento que tinha com o marido, com quem se casara já há 18 anos. Durante a maior parte do casamento, eles haviam brigado algumas vezes violentamente. Conforme sua narração, ela era criticada diariamente por absolutamente tudo o que fizesse ou deixasse de fazer, do gerenciamento da casa ao preparo das refeições. Na cama, ela também tinha a sensação de que nunca estava à altura do que esperava o marido. Ainda que não houvesse nada de novo no tipo de relacionamento que vinha tendo, na semana anterior a situação tinha se degradado aceleradamente. O marido tinha ficado furioso quando ela lhe perguntara sobre as suas horas extras e suas noites no escritório até tarde da noite. Ela se sentia extremamente infeliz ao lado de quem tinha amado e confiado durante tanto tempo. E agora sua infelicidade tinha sido complementada por uma ameaça física bastante real, como resultado da perda de controle das emoções do marido. Depois de tê-la jogado no chão, no calor da última briga, ele tinha saído de casa e ido morar com um amigo. Não tinha deixado nem número de telefone, nem endereço, nenhuma indicação de quando poderia voltar ou se iria voltar algum dia. Simplesmente tinha ido embora. Finalmente, esse homem que havia desgraçado a vida da esposa e ameaçado sua segurança com intensas explosões emocionais e agressões, tinha saído de cena. Enquanto ela narrava a partida do marido, fiquei esperando alguma demonstração de como estava aliviada. Em vez disso, entretanto, algo surpreendente aconteceu. Ela começou a chorar incontrolavelmente, ao compreender que o marido estava agora afastado de seu convívio. Quando eu lhe pedi para me contar como estava se sentindo, não ouvi expressões de alívio ou indicações de que ela considerava o assunto resolvido, como eu esperava. Em vez disso, ela demonstrou estar se sentindo só e com saudades. Começou a descrever seu estado usando palavras como arrasada e totalmente devastada pela ausência do marido. Com a oportunidade de agora viver livre de críticas, insultos e agressões, ela estava angustiada. Mas por quê? A resposta a essa pergunta nas duas situações em que acabo de descrever é a mesma. Por mais diferentes que os dois casos pareçam ser, um mesmo laço une ambos os episódios. Existe uma grande probabilidade de que o terror sentido pela garotinha abandonada durante momentos no corredor do supermercado e o sentimento devastador experimentado pela mulher agredida pelo marido tenham pouca relação com as pessoas que abandonaram ambas as personagens. A mãe da criança e o marido da mulher maltratada serviram como catalisadores para um padrão sutil, embora poderoso,
que se processa no nosso íntimo de maneira tão profunda que fica praticamente irreconhecível. Muitas vezes é mesmo totalmente esquecido. Esse padrão é o medo. E o medo é mascarado de muitas maneiras em nossa cultura. Ainda que o medo desempenhe um papel-chave no modo como edificamos tudo, desde a nossa saúde, as amizades, carreira e romances, ele aflora quase todos os dias de nossa vida como um padrão que acabamos não reconhecendo. Entretanto, é interessante observar que esse padrão pode até nem ser o nosso. Quando somos tocados por alguma experiência que traz à tona emoções negativas, podemos ter certeza de que, independentemente do que achamos que causou o medo, existe uma boa probabilidade de que alguma coisa diferente esteja em jogo, alguma coisa tão profunda e primitiva que pode passar desapercebida com facilidade, isto é, a não ser que venha a cruzar nosso caminho de maneira inconfundível. Subtítulo em destaque: Nossos medos universais. Se você está lendo este livro, é bem possível que já tenha pensado sobre os relacionamentos que estabeleceu até hoje. Em suas considerações, sem dúvida, já fez descobertas valiosas sobre quais pessoas desencadearam certas emoções em você e por quê. De fato, seu conhecimento de si mesmo deve ser tão bom que poderia até lhe permitir acertar respostas e quesitos propostos em um questionário médico sobre sua vida e seu passado, e suas conclusões provavelmente estariam certas para cada resposta, por mais variado que o teste pudesse ser. E com tudo isso é bem possível que deixasse de perceber o mais importante e profundo padrão de procedimento de sua vida, aquele que tem lhe acompanhado desde o início da sua existência. É exatamente por esta razão que eu convido os participantes dos seminários que promovo a completarem um formulário impresso previamente e neles lhes peço para identificar as características que consideram mais marcantes e negativas naqueles que tomaram conta deles quando crianças. Pergunto pelas características negativas, porque raramente vejo alguém atrapalhando com os padrões de procedimento positivo que encontraram na vida. Quase sempre as situações que fazem as pessoas se sentirem paralisadas estão enraizadas no que se consideram sentimentos negativos. Essas são as emoções despertadas por nossas próprias experiências e pelo significado que elas têm para nós. Ainda que não se possa alterar o que já aconteceu, é possível entender a razão de nossos sentimentos e mudar o significado da nossa história, de nossa vida. Depois de completarem o exercício, costumo pedir aos membros da audiência para repetirem em voz alta quais características perceberam como negativas naquelas pessoas que tomaram conta deles quando eram crianças. Para muitos eram os pais naturais, enquanto para outros eram os pais adotivos. Para alguns eram os irmãos mais velhos, as irmãs, outros parentes ou amigos da família. Não importa quem fosse, a questão era identificar quem tinha cuidado deles durante seus anos de formação
isto é, até a puberdade. Os tímidos deixavam no mesmo instante de ser tímidos quando começavam a bradar as qualidades negativas que iam lendo nos formulários preenchidos, tão rapidamente quanto eu podia acompanhá-los escrevendo no quadro branco. E de repente aconteceu uma coisa interessante. Enquanto uma pessoa dizia a palavra que descrevia sua lembrança, outro participante manifestava-se transmitindo o mesmo sentimento, muitas vezes usando exatamente a mesma palavra empregada pelo primeiro. Uma amostragem dos termos de um desses programas típicos revela idênticos objetivos, como mostrado a seguir: zangado, intolerante, controlador; indiferente, abusivo, ausente; inacessível, ciumento, medroso; crítico, rigoroso, desonesto. O ambiente se tornou leve e as pessoas começaram a rir do que estavam presenciando. Quase daria para pensar que todos eram partes da mesma família. A semelhança das palavras foi mais do que uma coincidência. Quantas pessoas com passados tão diferentes têm passado por uma experiência como essa? A resposta a esse mistério é o padrão que percorre os meandros profundos do tecido de nossa consciência coletiva, que pode ser descrito como nosso medo nuclear ou universal. Os padrões universais de medo podem ser tão sutis em sua manifestação, mas ao mesmo tempo tão dolorosos ao vir à mente, que habilidosamente criamos máscaras para torná-los mais suportáveis. De uma maneira semelhante ao modo como certas memórias familiares difíceis são raramente mencionadas, inconscientemente pactuamos disfarçar as feridas de nosso passado coletivo de maneira a fazê-lo mais aceitável socialmente. Somos tão bem-sucedidos em esconder nossos maiores medos que, para todos os fins e propósitos, as razões originais de nossas feridas são esquecidas e tudo o que resta é como elas se expressam, isto é, como extravasam. Somos como a mulher que perdeu o marido e a garotinha no supermercado, que provavelmente não tinha consciência do motivo pelo qual se sentiram e reagiram daquele modo. Devido às estratégias que empregamos para mascarar nossos medos, jamais somos obrigados a falar sobre as feridas mais profundas da nossa existência. Mesmo assim, elas continuam nos fazendo companhia com persistência e sem serem resolvidas, até que alguma coisa acontece e não podemos mais simplesmente olhar para o outro lado. Quando nos permitimos aprofundar um pouco na análise desses momentos intensos e não camuflados da vida, acabamos descobrindo que, por mais diferentes que nossos medos pareçam ser, eles terminam por convergir para apenas um dos 3 padrões básicos seguintes, ou uma condição deles: o medo da separação ou o do abandono, o medo do desmerecimento e o medo de se entregar e confiar. Exploremos um por um esses medos. Subtítulo em destaque: Nosso primeiro medo universal, a separação ou o abandono. Praticamente sem exceções,
existe um sentimento que toma conta de nós quando ficamos sozinhos. Dentro de cada pessoa e família há uma sensação não expressa verbalmente de que existimos separadamente de quem quer que seja responsável por nossa existência. Percebemos, nos nebulosos recônditos de nossa memória remota, que fomos trazidos até aqui e então abandonados, sem que fosse dada uma explicação ou razão. E por que deveríamos esperar que fosse diferente? Na presença da consciência que colocou um homem na Lua e traduz o código genético, realmente ainda não sabemos quem somos. Também não sabemos como viemos parar aqui. Sentimos no íntimo nossa natureza espiritual, enquanto ao mesmo tempo procuramos validar nossos sentimentos. Da literatura, do cinema, da música e da cultura, fazemos a distinção entre os nossos lugares aqui na Terra e um distante céu em algum outro lugar. No Ocidente, estamos habituados a separar a criatura do Criador, como vemos ao examinar a tradução da oração da Bíblia, que descreve justamente essa relação Pai Nosso. Por exemplo, na tradução ocidental usual começa assim: Pai Nosso que estais no céu, ou seja, reconhece que a separação existe. Nessa interpretação, nós estamos aqui, ao passo que Deus está em algum outro lugar muito distante. No entanto, os textos aramaicos originais oferecem uma visão diferente para o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Uma das traduções para a mesma frase diz o seguinte: Uno radiante, vós que brilhais em nós e fora de nós. Até mesmo a escuridão brilha ao lembrarmos-nos de vós. Reforçando a ideia do Criador não estar distante e separado de nós. Em vez disso, a força criativa de nosso Pai, seja lá qual for o significado que nós lhe dermos, não somente está conosco, somos nós, e permeia tudo o que conhecemos como sendo o nosso mundo. A descoberta em 2004 do Código de Deus é a mensagem vinda da tradução do DNA de todos os seres vivos nas letras do antigo hebraico e dos alfabetos árabes, aparentemente, apoiam essa tradução. Quando seguimos as indicações que nos foram deixadas no livro mítico do século I, Sefer Yetzirah, descobrimos que cada um dos elementos que compõem nosso DNA corresponde a uma letra daqueles alfabetos. Ao fazermos as substituições, descobrimos que é a primeira camada do DNA do nosso corpo, ao que tudo indica, apoia a admoestação que fala sobre a grande inteligência que está em toda parte, inclusive dentro de nós. No DNA humano, literalmente se lê Deus eterno dentro do corpo. Nas ocasiões em que sentimos medo, mesmo sem estarmos conscientes do que precisamente ocorre, nosso corpo cria certa tendenciosidade emocional, experiencia muitas vezes descrita como a de estarmos carregados ou uma pilha de nervos. Isso aparece para nós como as convicções firmes que temos quanto a estarmos certos ou errados a respeito de alguma coisa
ou sobre como determinada situação deveria se desenrolar. Nossas cargas emocionais e excitações nervosas nos prometem que criaremos os relacionamentos que nos mostrarão qual medo precisa desaparecer. Em outras palavras, essas cargas emocionais nos mostram nossos medos. Quanto mais elevada for, maior o medo que nos assalta. E raramente essas emoções se enganam. Assim, se conscientemente lhe ocorrer a lembrança de seu medo de separação e abandono, existe boa possibilidade de que esse medo se revele mais tarde da maneira mais inesperada e no momento mais inconveniente. Em suas experiências de romances, carreira e amizades, qual a sua sensação? É a de ser aquele que abandona ou aquele que é abandonado? Você é do tipo que é o último a saber que um relacionamento terminou? Os casamentos, empregos e amizades perfeitos parecem desmoronar diante de seus olhos sem aviso algum e aparentemente sem nenhum motivo? Você fica devastado quando esses relacionamentos se rompem e falham? Ou talvez com você aconteça ao contrário. Seu hábito é o de abandonar relacionamentos, carreiras e amizades enquanto os laços estão fortes, justamente para evitar ser ferido? Algumas vezes você se surpreende dizendo: seria melhor que eu desistisse agora, enquanto as coisas estão boas, antes que alguma coisa aconteça e eu me machuque. E se for esse o cenário que já aconteceu, ou que está acontecendo agora na sua vida, há uma boa possibilidade de que esse seja o seu modo magistralmente criado e socialmente aceitável de mascarar seus medos profundos de abandono e da separação. Pela repetição desses padrões de relacionamento, seu medo pode ser reduzido a um nível admirável. Pode até levá-lo por toda a vida. O outro lado da moeda é que o sofrimento tomou um desvio. Transformou-se no seu modo de não encarar o medo universal de que você foi separado da plenitude de seu Criador, abandonado e por fim esquecido. Como é que você espera encontrar amor, a confiança, a proximidade tão ansiados, se você está sempre partindo ou sendo deixado para trás justamente quando você se aproxima? Subtítulo em destaque: o nosso segundo medo universal é a baixa autoestima. Quase universalmente, existe um sentimento em toda a pessoa de todas as culturas e sociedades do mundo de que, de alguma maneira, não somos suficientemente bons. Sentimos que não merecemos reconhecimento pelas contribuições que damos à nossa família, comunidade e locais de trabalho. Sentimos que não valemos o bastante para sermos honrados e respeitados como seres humanos. Algumas vezes, até nos surpreendemos com o sentimento de que não somos suficientemente bons para estarmos vivos. Conquanto o sentimento de baixa autoestima nem sempre seja consciente, ele está continuamente presente e fundamentando a maneira de abordarmos a vida e os relacionamentos com outras pessoas. Como mestres da sobrevivência emocional,
Frequentemente nos encontramos criando cenários na vida real equivalentes aos valores imaginários que atribuímos a nós mesmos. Por exemplo, todos nós temos sonhos, esperanças e aspirações de realizar mais em nossa vida, embora frequentemente racionalizemos os porquês de não o fazermos. Como vimos em capítulos anteriores, a emoção é uma linguagem em si mesma, e é a própria linguagem à qual a matriz divina é capaz de responder. Nas ocasiões em que nos sentimos como se não pudéssemos alcançar nossos maiores sonhos, a matriz simplesmente nos devolve aquilo que estivemos usando diariamente. Atrasos, provocações e obstáculos. Ainda que possamos estar querendo alcançar grandes coisas, a dúvida que vem muito profundamente de dentro de nós, em última análise, provém de nossa baixa autoestima. A pergunta que nos fazemos é: sou suficientemente bom para ter esta alegria em minha vida? E por que deveríamos esperar que nos sentíssemos de outra forma? Na tradição ocidental judeu-cristã, o que nos dizem aqueles em que confiamos e respeitamos é que, de certo modo, somos seres de menor importância. Não somos tão bons quanto os anjos dos céus e quanto os santos que nos dão lições. Essa mesma tradição convenceu muitas pessoas de que apenas pelo fato de estarmos neste mundo, precisamos nos redimir da vida propriamente dita, por razões que nos dizem estar além da nossa compreensão. Há 2000 anos, somos comparados à memória editada, condensada e preferida da vida de Jesus, com a antiga história de um homem com quem jamais poderemos nos equiparar. Algumas vezes, a comparação é acompanhada de sérias admoestações, sugerindo que poderemos ser condenados a uma pós-vida bastante dura se não vivermos de determinado modo. Algumas vezes ouvimos algo mais leve, simplesmente nos lembrando de nossa inadequação por meio de perguntas tais como: quem você está pensando que é? Jesus Cristo? Ou então: como você vai chegar lá, andando sobre as águas? Quantas vezes já ouvimos observações semelhantes, significando que por melhor que a gente faça durante a vida toda, nunca seremos tão bons ou valeremos tanto quanto o mestre do passado. Ainda que não levemos a sério tais comentários, lá bem no fundo, eles nos lembram, de algum modo, não merecermos ter as maiores alegrias nesta vida. Mesmo que sua autoestima seja elevada, até um determinado ponto pode ser levado a acreditar nessas sugestões. Finalmente, é provável que todos acreditem pelo menos um pouco. E como resultado disso, expressamos nossas crenças por meio de expectativas de nossas conquistas, da alegria que nos permitimos ter e dos sucessos que esperamos dos nossos relacionamentos. Nosso medo de não ter bastante valor para ter amor, aceitação, saúde e longevidade promete que cada um de nossos relacionamentos refletirá o medo de baixa autoestima. E acontece de maneira que nós nunca poderíamos esperar
nem em 1 milhão de anos. Por exemplo, quantas vezes já estabelecemos relacionamentos que não são exatamente aquilo que desejávamos, mas racionalizamos dizendo coisas como: por enquanto serve, ou isso é um degrau para algo melhor. Algumas vezes você já se descobriu dizendo: gostaria muito de dividir minha vida com alguém amoroso, bom, carinhoso, dedicado, mas. Ou então, esse não é um emprego em que eu verdadeiramente possa expressar meus dons e talentos, mas. Depois, dando todas as razões pelas quais seus maiores sonhos não podem ser realizados naquele momento? Se esses cenários ou outros semelhantes já se desenrolaram na sua vida, é bem provável que eles sejam as máscaras criadas habilidosamente para você questionar seu próprio valor. Mediante seus relacionamentos pessoais e profissionais, vem-lhes a lembrança de suas crenças íntimas acerca de si próprio, crenças que pedem uma cura mais eficaz. Subtítulo em destaque: Nosso terceiro medo universal é o medo de se entregar e confiar. Você alguma vez já experimentou um relacionamento de qualquer tipo em que o nível de sua confiança foi tão completo que se sentiu disposto a abrir mão de sua própria individualidade em troca do conhecimento de uma maior? Para ser mais específico quanto a isso, não estou sugerindo que alguém abra mão de si próprio e de toda a energia individual em situação alguma. Pelo contrário, a experiência que sugiro fazer é uma em que o sentimento do próprio eu é tão fortalecido que a pessoa se permite abrir mão de crenças pessoais sobre quem é ou deveria ser, na expectativa de uma troca por vir a ser potencialmente muito mais. É quase universal a sensação que temos no nosso íntimo de que não é seguro optar por isso. Não é seguro confiar a outras pessoas o saber do nosso corpo ou a paz do nosso mundo. E por que deveríamos pensar de outra maneira? Não precisamos procurar além das notícias do jornal diário para ter mais razões capazes de justificar nossos sentimentos. Todos os dias nos mostram exemplos de comportamentos que parecem justificar e até mesmo perpetuar a sensação de que vivemos em um mundo assustador e perigoso. Este planeta que chamamos de nossa casa tem cenas de terror, assassinatos e assaltos sem limites diariamente, além de violações de confiança, traições experimentadas pessoalmente e a miríade de preocupações com a saúde para as quais somos alertados todos os dias, de tal maneira que certamente acaba nos parecendo um lugar assustador. Em última análise, nossa sensação de segurança no mundo deve vir da segurança que sentimos dentro de nós. Para experimentarmos isso, devemos confiar e perguntar se temos fé na inteligência do universo, manifesta em todas as situações e que surge ao longo da vida. Se respondermos não a esta pergunta, deveremos nos perguntar:
Por quê? Quem ou qual experiência nos ensinou que o mundo não é um local seguro e que não é certo confiar? Por exemplo, você crê no processo da vida? Quando descobre que o universo pregou uma peça em você, em um ente querido, em seu animalzinho de estimação, você logo atribui a culpa a alguém para se sentir protegido? Quando seus filhos saem para a escola de manhã, você se preocupa? Acha que eles não estão seguros? Ou, ao contrário, sente que estarão em segurança e continua acreditando nisso até a hora em que eles voltam sozinhos da escola? Ainda que todas as coisas assustadoras que nos cercam hoje sejam parte da realidade, o segredo para superarmos nossos medos é saber que elas não precisam necessariamente ser parte da nossa realidade. Mesmo que isso soe como uma filosofia ingênua da nova era, trata-se na realidade de uma crença bastante antiga, que ultimamente vem sendo apoiada pelos mais avançados estágios da ciência. Sabemos que a matriz divina existe e que ela reflete nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças em nossa vida, coração e mente. Temos conhecimento de que uma sutil mudança no mundo de nos enxergarmos é tudo o que é preciso para mudar nosso coração, desempenho profissional e relacionamentos. E é nesse ponto em que a natureza perniciosa do círculo vicioso do medo se torna aparente. Princípio número 18. A origem de nossas experiências negativas podem ser reduzidas a um dos três medos universais, ou a uma combinação deles: abandono, baixa autoestima e falta de confiança. Se quisermos que alguma coisa mude, temos que romper o círculo e dar à matriz alguma coisa diferente para ela refletir. Parece simples, não é mesmo? Pode ser simples, mas podemos ficar decepcionados. Não é fácil mudar o modo pelo qual nos vemos. Talvez seja uma das coisas mais difíceis da vida. Por causa de nossas crenças interiores, enfrentamos a grande batalha, o grande desafio de todo o ser humano, ou seja, a luta cujo resultado irá definir quem acreditamos ser. Na presença de todas as razões que temos para não confiar, recebemos o pedido para encontrarmos uma saída da prisão na qual nosso medo nos trancou. Todos os dias, as experiências da vida nos pedem para que demonstremos o quanto podemos confiar. Não confiar cegamente, sem uma razão válida, mas realmente sentir a segurança material e pessoal que nos pertence neste mundo. Fim do capítulo 6.